Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula. Hoje nós iremos abordar o assunto Copom. Copom é o Comitê de Política Monetária, um assunto importantíssimo, um assunto potencial para todas as provas de concurso de carreiras bancárias, para todos os bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banestes, Banpará, Basa, Banco do Nordeste, enfim, qualquer banco. Por quê, professor? Porque o Copom é o órgão responsável por dois grandes produtos na nossa economia. E esses dois produtos, essas duas responsabilidades do Copom estão relacionadas diretamente às agências bancárias, a esses bancos. Primeiro é a definição da taxa Selic, é a taxa de referência básica da economia, onde vai nortear aí o custo do juro cobrado pelas organizações e o relatório de inflação. São duas grandes responsabilidades para o Copom, ok? Então vem comigo, vamos explicar esse cara, né? Esse Copom aqui, contando um pouco da história do Copom. Tá? Então, o Comitê de Política Monetária, o Copom, foi instituído em 20 de junho de 1996 com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros, né? Então vem comigo aqui, ó. Foi instituído no dia 20 de junho de 1996. Professor, o que aconteceu aqui? É muito simples. E no dia em 94, nós tivemos o quê? A implantação do Plano Real. A implantação do Plano Real, entre vários objetivos que a implantação do Plano Real, tinha um objetivo muito importante, que era o quê? Eliminar o dragão da inflação, não é isso? Eliminar o dragão da inflação. E o Copom, nesse sentido, ele estabelece o quê? As diretrizes da política monetária. Por quê, professor? Porque a política monetária ela está diretamente relacionada com o resultado da inflação. Se você tem muito dinheiro em circulação, nós teremos o quê? Aumento da inflação. Se está faltando dinheiro no mercado, você tem o oposto da inflação, que é a deflação. Ok? Então, é o seguinte, então, a política monetária é fundamental para o controle da inflação. As decisões do Copom têm como foco principal cumprir as metas para a inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Vamos lá, uma informação muito importante, inclusive nessa aula nós vamos fazer vários exercícios sobre isso. Vem comigo, vamos lá. Quem que define as nossas metas inflacionárias? Quem define as nossas metas de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Qual que é o trabalho do Copom? Esse comitê, ele vai estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa de juros, que são os dois grandes instrumentos para fazer cumprir, ter o foco principal, que é ter a nossa meta de inflação, né? Ter a nossa meta de inflação. E aí, professor, aí vem comigo, né? Nós estamos estudando o Copom. Esse assunto pode ser cobrado na prova, com certeza vai ser cobrado em provas, né? O Copom. Copom é o Comitê de Política Monetária, né? Certo? O que eu quero falar para vocês? Gente, para você ficar competitivo, você tem que se colocar no lugar do examinador. Você tem que estudar diretamente na fonte. Professor, eu quero saber tudo sobre o Copom. Então é o seguinte, duas fontes para vocês. Primeiro, o site do Banco Central. Eu já fiz isso para vocês. Segundo, o regulamento do Copom. Professor, por que o senhor está falando isso? Vem comigo, né? Uma circular recente, a número 3868, né? 3868, ó, de 19 de dezembro de 2017, alterou e trouxe o novo regulamento do Copom. Professor, e aí, professor? Cara, você tem que se colocar no lugar do examinador. O examinador adora cobrar algumas coisas na prova e você tem que se antecipar a isso. Primeiro, ó, o examinador adora novidade. Eu, preparando essa videoaula, tá? Eu vi muito material na internet, tanto de vídeo quanto de apostilas aí, que deveriam ser atualizadas, que estavam lá publicadas recentemente, com o regulamento do Copom antigo.
tá certo? Antigo. Então, gente, isso aqui é o quê? Novidade. O examinador adora novidade. Então, ligue seu alerta. Isso pode ser cobrado. Só para fechar esse entendimento que o examinador adora de cobrar, 3 coisas. Adora cobrar o quê? Novidades. Isso aqui é uma novidade. Outra coisa que o examinador adora cobrar. O examinador adora cobrar exceção. E, finalmente, o examinador adora cobrar o quê? Números, né? Então, todas as vezes que você lê algum instrumento normativo, as alterações, as novidades, liga o radar, aquelas exceções e, principalmente, números. O examinador adora. Então, esse regulamento que eu vou passar para vocês é um novo regulamento aí do Copom. Vem comigo aqui, vamos explicar esse novo regulamento. Então, o artigo 1º, que é do capítulo da competência. Competência de quem? Do Copom, tá? Do Copom. Professor, você já falou para a gente que o Copom vai definir a taxa de referência da economia. Qual que é a taxa de referência da economia? É a taxa Selic. E divulga o relatório de inflação. Ok. O Comitê de Política Monetária, constituído no âmbito do Banco Central do Brasil, tem como competências definir a taxa Selic e divulgar o relatório de inflação a que se refere o decreto 3088 de 99, né? Bacana, vem comigo aqui, vamos lá. Tem 4 coisas importantes que eu tenho que explicar desse artigo 1º para que eu consiga fazer para que você tenha um juízo de valor. Primeira coisa, olha só. Constituído no âmbito do Banco Central. Ou seja, o Copom não é um órgão estranho ao Banco Central. Pelo contrário, o Copom ele é constituído no âmbito do Banco Central. Ou seja, quem participa do Copom, quem toma as decisões do Copom, a gente vai explicar adiante, mas já vou adiantar para vocês. É o seu presidente e os diretores do Banco Central. Professor, quem mais participa do Copom? Nós vamos ver isso aqui durante a aula. Os chefes de seções também participam, cada um na sua área. Ou seja, o Copom é um grande colegiado, é um grande evento no âmbito do próprio Banco Central do Brasil para a decisão, análise e deliberações de assuntos importantíssimos de referente ao do Banco Central, claro, em consequência para a nação, para o país como um todo. Então, no âmbito do Banco Central, o que você tem que fixar? Gente, atenção, juízo de valor. Então, o Copom é um órgão que pertence ao Banco Central. Se pertence, ele vai ser constituído por quem? Pelos membros do Banco Central. Pronto. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, define a taxa Selic. Professor, por que a taxa Selic é importante, gente? Porque a taxa Selic é a taxa de referência. A taxa Selic é a taxa de referência dos juros. Professor, eu quero exemplos. Tudo bem, eu vou arredondar um número para vocês, né? Vamos supor que a taxa Selic é de 6% ao ano de remuneração. Então, você tem uma referência. O que acontece, gente? Você tem lá R$10.000. Se você fizer uma aplicação e essa aplicação te der, por exemplo, 8% ao ano, você pode ficar feliz. Por quê? Poxa, qual que é a taxa de juros de referência? 6% ao ano. Você está me dando 10% ao ano, tá? Você está me dando 8% ao ano, 2% a mais do que a taxa Selic. Pronto. Então, você já tem o quê? Uma referência para a sua aplicação. Ao contrário, você faz um empréstimo e o banco está cobrando de você 22% ao ano de juros. Puxa vida, o banco está me cobrando 22% de juros. Poxa, a taxa de referência é 6%. Então, que está sendo muito acima da taxa Selic. Então, a taxa Selic hoje é uma taxa importantíssima na formação aí da taxa de juros, né? Lembrando para vocês que a taxa de juros, nós temos aí 3 elementos fundamentais para a formação da taxa de juros. Professor, por que você está falando na formação da taxa de juros? Muito simples, gente. Olha só, você tem que entender. Nós estamos estudando o quê? O Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional vai girar em torno de qual produto? O produto dinheiro. E qual que é o ganho do próprio dinheiro? É o pagamento e recebimento de juros. Então, esses juros, assim, fazendo uma explicação básica, simples para os alunos entenderem isso, a formação da taxa de juros são 3 componentes importantes. Primeiro,
a taxa de referência, que é a taxa Selic. Então, se você sobe ou baixa a taxa Selic, você vai mudar aí a taxa praticada no mercado financeiro, né, no sistema financeiro nacional. Essa é a primeira, a taxa de referência. Segundo, o spread bancário, que é o risco, né, o custo do dinheiro, né? E, finalmente, a taxa aí é a lucratividade, o resultado esperado pela instituição financeira. São os 3 elementos importantes para definir a taxa Selic. Ok, pronto, né? E, último, divulgar o relatório de inflação a que se refere o decreto 3088 de 99. Pergunta que não quer calar, professor, esse decreto 3088, o que ele faz? Esse decreto aqui, né, quem era o presidente do Banco Central na época era o Armínio Fraga, foi um grande presidente do Banco Central. Ele instituiu no Brasil o regime de metas de inflação, né? Metas de inflação. Certo? Metas de inflação. Instituiu as metas de inflação. Quem define essas metas de inflação? É o Conselho Monetário Nacional. E quem que é o principal responsável pelo resultado da inflação no país? O principal responsável pela inflação do país chama-se Banco Central do Brasil. Professor, por que ele é grande? Porque ele que controla a política monetária, política de crédito, política cambial, a definição da taxa de juros básica, ou seja, os grandes instrumentos da política monetária que vai regular a quantidade de dinheiro em circulação. É quem? É o Banco Central do Brasil. E o Copom pertence ao Banco Central do Brasil, então o Copom é incumbido por esse regulamento interno do Banco Central divulgar o relatório de inflação, ou seja, mencionar como é que estão aí as metas de inflação no país. Puxa vida, professor, muitos conceitos desenvolvidos, com certeza, né? Essa aqui não é uma aula superficial que a gente pega esse artiguinho, simplesmente lê e passa para frente. Não, você tem que entender, você tem que compreender, porque esse aprendizado, esse ensino aqui, a gente reforça coisas que nós já falamos e, claro, nós vamos antecipar coisas aí no futuro, ok? Parágrafo 1º, vem comigo aqui, né? Então, já sabemos que o Copom vai definir a taxa de juros, a taxa Selic, né? E vai fazer também o relatório de inflação. Vem comigo aqui. Define-se como taxa Selic, ao conceito de taxa Selic, isso aí pode estar no comando de uma questão sua, com certeza, a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic para títulos públicos federais, né? Vem comigo aqui. Vamos lá, então, que é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ou seja, o que é a Selic? É o Sistema de Liquidação e Custódia do Banco Central. Nessa Câmara de Liquidação, ela vai custodiar e ela vai guardar, armazenar, gerenciar quais tipos de títulos? Os títulos públicos federais, tá? Os títulos públicos federais, em especial os títulos do Tesouro Nacional, tá? Os títulos de Tesouro Nacional, na qual o Banco Central utiliza esses títulos federais aqui como instrumento de política monetária, tá certo? Instrumentos de open market, de mercado aberto, que pode ser letras ou bônus, né? São os principais títulos federais, ou seja, esses títulos federais são emitidos pelo Tesouro Nacional, gerenciados pelo Banco Central e ficam guardados, armazenados aonde, né? Então, lá vai ter uma letras do Tesouro Nacional. Vamos supor, professor Luiz, eu comprei. Tá? Eu posso comprar, claro que eu posso comprar. Eu comprei lá um título, né, federal, uma letras do Tesouro Nacional, por exemplo, tá certo? E ela fica guardada, armazenada aonde? Ok. Professor, a minha remuneração vai ser o quê? Ela vai ser diária, né? Diária, com base na taxa definida anualmente aí, da taxa Selic aí, definida anualmente pelo Copom, né? O Copom tem 8 reuniões por ano. Ok, vamos lá. Parágrafo 2º, somente um complemento do conceito da taxa Selic. Para efeito do exposto no parágrafo 1º, que é a taxa média ajustada dos financiamentos diários da Selic,
tá? São considerados financiamentos diários relativos às operações com títulos públicos federais custodiados no Selic, registrados e liquidados no próprio Selic ou em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e liquidação que trata a Lei 10.214 de 2001. Ok, né, muito detalhe aqui, então você tem que entender o seguinte, a taxa Selic ela é a média da apuração diária dos títulos públicos federais, ok? Bacana. Então, na Selic, ele vai fazer todo o gerenciamento, vai registrar as compras, vai liquidar as compras, ok? As vendas, tudo aqui. Fica de onde? Na taxa Selic. São os títulos públicos federais, né? Ok, vem comigo. Banco do Brasil, Sens Gran Rio, 2015, cargo de escriturário. Periodicamente, o Banco Central do Brasil determina, nas reuniões do seu Comitê de Política Monetária, Copom. Aí vamos lá, né? Então ele vai definir esse cara aqui, né? Vem comigo aqui, tá? O valor máximo do volume de operações de compra e venda dos títulos públicos do sistema bancário brasileiro. Gente, quando a gente fala de Copom, né? A competência do Copom é especificamente duas, né? Qual que é a competência do Copom? Definir a taxa Selic, ok? E segundo, o relatório de que? Inflação. Professor, onde que está escrito isso? Ó, mesmo sendo de 2015, tá? Nós temos um novo regimento interno do Copom de 2017, mas isso aqui não mudou. Nós temos o seguinte, né? O que que dizia lá? Essa aqui é o quê? Está lá hoje no artigo 1º, ok? Da circular de 2017. Essas são as duas competências. Vamos encontrar aqui a competência alternativa, né? Tá certo? Vem aqui comigo. Valor máximo do volume de operações de compra e venda de títulos públicos pelo sistema bancário brasileiro. Quem vai definir esse valor máximo do volume é o próprio Banco Central, né? Banco Central do Brasil, a diretoria lá de Open Market, juntamente com o presidente, né? De acordo com a política traçada aí pelo Conselho Monetário Nacional. A quantidade de papel moeda e moeda metálica em circulação dentro dos limites de autorização do Conselho Monetário Nacional também é uma atribuição de alguma diretoria específica do Banco Central do Brasil. Valor máximo de todas as formas de crédito no Brasil. Então, a política de crédito, né? A política de crédito vai ser definida por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional, né? E, claro, quem vai fazer cumprir esse cara aqui é o Banco Central do Brasil. Então, é uma ação aí conjunta dos dois. Valor máximo do fluxo de entrada no país de capitais estrangeiros vindo do exterior. Também é uma política aqui de governo esse item, né? E letra E, taxa de juros de referência para as operações de um dia, a taxa média dos títulos públicos, né? Aqui, para completar, faltou federal, né? Então, essa taxa de juros de referência é chamada do quê? Taxa Selic, né? Ou seja, uma questão aí com um certo nível de complexidade, mas, com certeza, alunos aqui do LA Concursos conseguem acertar essa questão aqui, porque nós estudamos aqui com profundidade, né? Com profundidade. Bacana. Então, a alternativa correta é a letra E. Parágrafo 3º. Tá? Parágrafo 3º, vem comigo. O período de vigência da meta da taxa Selic terá início no dia útil seguinte da reunião do Copom. Olha só. O período de vigência da meta para a taxa Selic terá início no dia útil seguinte de cada reunião do Copom. Bacana, então vamos lá. Então, Copom, nós vamos ver adiante que este comitê ele vai se reunir 8 vezes por ano. Então, anotem isso, fixe esse número. Quantas vezes o Copom vai se reunir ordinariamente? 8 vezes. A gente vai adiantar esse assunto, ok. Em cada reunião ordinária, ela é sistematizada da seguinte forma. A primeira sessão, o primeiro dia. E a segunda reunião, claro, o segundo dia. Então, são 2 dias de reuniões. O primeiro dia vai ser tipo uma análise
de cada diretoria e departamento, o dia todo de reuniões, tá? Um diagnóstico e seus prognósticos de acordo com como é que encontra a saúde financeira e econômica do país. Essa primeira reunião, primeira sessão, no primeiro dia. Na segunda reunião, a segunda sessão no segundo dia, essa reunião ela vai definir o quê? A taxa Selic. Aqui nós vamos ver o seguinte, preste atenção. No segundo dia define-se o que é a taxa Selic. Você já viu que a taxa Selic ela vai ter uma remuneração diária, tá? Diária. Então, se você coloca lá, se você comprou um título federal lá, qualquer título federal custodiado, guardado pela na Selic, no sistema Selic, né? Você vai ter remuneração diária, mesmo que seja lá uns centavinhos, né? Um micro centavinhos, mas você vai ter uma remuneração diária. Então, olha só o que ele faz. Ele vai definir a nova taxa. Aqui nós veremos o seguinte, que as decisões do segundo dia, as decisões serão anunciadas a partir das 18 horas. Professor, por que as decisões são anunciadas a partir das 18 horas? Porque já fechou o mercado aberto de compra e venda de títulos, né? Ele já o que? Já fechou. Então, ele vai anunciar às 18 horas do segundo dia o valor da taxa, a nova taxa Selic, que é de remuneração diária. E aí o seguinte, ó, ele vai passar a valer a nova taxa no próximo dia útil, assim, não privilegiando ninguém, né? Você já pensou? A reunião no segundo dia, tá? A reunião no segundo dia, ele chega lá e o conselho decide, tá? Que a taxa Selic, ela será majorada em mais de 15 pontos. Estou colocando exemplo, né? Um exemplo aí, estou colocando um exemplo aí para vocês entenderem. Só que essa taxa, se fosse anunciada durante o mercado, podia influenciar nas transações. Seria uma informação privilegiada que iria o quê? Desequilibrar as relações aí do comércio. Então, ele toma a decisão, ele vai anunciar a decisão depois das 18 horas e o valor da nova taxa passa a valer quando? Terá início no dia útil seguinte a cada reunião do Copom. Isso aqui só para quem está por dentro do assunto, né? A taxa Selic, conceito. Vamos só para fechar esse negócio de taxa Selic aqui, que é muito importante. A gente, com certeza, todos aqui já assistiram o Jornal Nacional, ligaram o aparelho de televisão, falou o William Bonner lá, anunciando a nova taxa de juros, aí vem economia daqui, economia dali, economista, comentarista, explicando um pouco da taxa de juros, né? A taxa Selic é uma taxa de juros que remunera os títulos públicos federais, sendo considerada a taxa básica de juros da economia, pois a partir dela é que as demais taxas de juros são definidas, né? Então é muito importante a taxa de referência, a taxa Selic, tá? Ela controla muito isso aí, né? Só para vocês terem uma ideia do reflexo da taxa Selic na política monetária e na condução aí da economia do país. Aumento da taxa Selic, vamos colocar aqui, por exemplo, uma taxa Selic a 15% ao ano, tá? Tá aqui. Outra taxa Selic, ó, a 6% ao ano. Tá? Vamos arrumar esse cara aqui para ficar aí certinho, tá? 6% ao ano. Prof, o que acontece? Aumento da taxa Selic de 15%. Eu, professor Luiz, estou com R$1 milhão guardadinho, paradinho, tá lá. R$1 milhão. Você sabe que dinheiro não pode ficar parado. Dinheiro tem que circular, dinheiro tem que andar. É a regra do capitalismo. Estou com R$1 milhãozinho lá. Um milhãozão, né? 1 milhão. Aí é o seguinte, puta, cupom lá, taxa de Selic, 15% ao ano. Eu faço minhas continhas de padeiro, pô, 1 milhão, 15% é 150 mil a mais por ano que eu ganho a custo zero. Sem risco nenhum, está lá, é custodiado, é lastreado pelo Tesouro Nacional, um risco praticamente zero, não é zero, mas assim, mínimo risco, né, que o Brasil pode quebrar, mas é mais difícil. Então eu prefiro pegar o meu milhãozinho, né, aplicar no Selic. Ou seja, sai o dinheiro de circulação
do mercado e fica lá na Selic, ou seja, vai ter uma redução dos meios de pagamento. Isso vai impactar numa política restritiva e contracionista, né? Nós já tivemos aqui taxas Selic na época, início do Plano Real, com Fernando Henrique Cardoso, com Lula. Claro que ao longo desses anos ela vem uma tendência de diminuição, né? Certo? Até chegar aí o que é praticado no mundo, de 3%, 4% ao ano, que os valores aí de países desenvolvidos. Qual que era a ideia do aumento da taxa Selic? A ideia era o seguinte, retirar o dinheiro do mercado. Professor, quem que paga esse juro aqui? O próprio governo, o título é dele, né? Então ele é uma conta bilionária essa aqui. Ao contrário, professor, taxa de juros 6% ao ano, né? Porra, 1 milhão, 6% ao ano, 60 mil, pô, dá menos aí de 6 mil reais aí de remuneração por mês. Não vou aplicar em títulos federais, eu vou o quê? Investir, né? Eu vou investir, vou fazer uma reforma, vou adquirir bens de consumo, fazer novos negócios, ou seja, o dinheiro vai circular, vai ter mais dinheiro em circulação, então você vai aumentar os meios de pagamentos, política expansionista, né? Política restritiva e contracionista, você reduz a quantidade de dinheiro, e você já sabe que o aumento da taxa Selic, você vai reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, já a diminuição da taxa Selic, você vai o quê? Aumentar os meios aí de circulação, tá? Então, pronto. Eu estou falando isso porque a taxa Selic ela é muito importante, né? A taxa Selic, né? Professor, ok, taxa Selic, passou a régua, passei a régua. Outro instrumento importante é o seguinte, o relatório de inflação, né? Ao final de cada trimestre civil, março, junho, setembro e dezembro, o Copom publica em português e inglês o documento Relatório de Inflação, que analisa detalhadamente a conjuntura econômica e financeira do país, bem como apresenta suas projeções para a taxa de inflação, ou seja, é um documento, uma responsabilidade também do Copom, tá certo? Gente, relatório de inflação, estou dizendo que esse cara aqui vai definir a meta de inflação? Não. A meta de inflação é definida por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional, tá aqui, ó. Por exemplo, estou aqui com a resolução do Conselho Monetário Nacional 4582 de 2017. E aqui ele definiu, ó, 2019, né, a meta de inflação, ó 4,25%, né, com variação de mais ou menos, né, 1,5 ponto. Então aqui fica 5,75% ao ano. E aqui vai ficar 2,75% ao ano, né? Em 2020, tá certo? Tá aqui, ó, meta de inflação 4%, né? Ó, 4%, né? Olha que coisa legal, mais ou menos 1% aqui vai para 5,5% e a menos 1,5 ponto vai ficar aqui, ó, 2,5%. Tá? Vou colocar aqui uma tela branca para ficar mais fácil, né? Então, olha aí para vocês, né? Então, já, o que aconteceu? Ó, antecipadamente aí, 2, 3 anos aí, antes de chegar 2019, nós já temos a meta de inflação definida. Olha aí, ó. Então, 2019, a meta de inflação aqui, ó. O centro da inflação para 2019, 4,25%. O centro da inflação para 2020, 4%. Variando aqui 1,5 ponto para ambos os lados, né? E aí, professor, cara, se eu fosse fazer a prova de vocês, né? Vocês podem ter certeza que eu cobraria isso. Eu queria saber se você sabe qual que é a meta de inflação já definida pelo país para o exercício de 2019 e o exercício de 2020. Professor, e os anos anteriores? Aí, não lembro direito aqui, mas salvo engano, desde 2005, 2006, que a meta de inflação tem sido fixada em 4,5%, o centro da meta, né? Variando, né? 2 pontos, né? Percentuais. Então, aqui, 2,5% no mínimo e no máximo 6,5%, né? E se você pegar o histórico da inflação do país, você perceberá o seguinte: em poucos anos, tá certo?
o país conseguiu, aí, o país não, ou seja, a autoridade monetária, no caso o Banco Central, conseguiu ajustar as metas previamente estabelecidas, né? Então, isso aí já é uma informação, né? Tá certo? Bacana, entenderam? Certo? Então, tá aí para vocês. Assunto super atualizado, tá? Assunto top de linha para vocês aí, tá? Temos aqui, ó, tá? Vem comigo aqui. Vamos lá, só para você encerrar. Quem define a meta de inflação é o Comitê, é o Conselho Monetário Nacional. Quem divulga a carta aberta caso a meta não seja atingida é o Banco Central, faz essa comunicação aí para todos os investidores e sociedade do Brasil. E o Copom vai definir a taxa básica de Selic, a taxa interbancária, que também é utilizada como referência entre os bancos, que é um dos grandes instrumentos aí da política monetária para o controle da inflação no país. Então, o fundo de tudo isso é o controle da inflação no país. Eu digo isso para vocês porque muitos de vocês que estão assistindo não passou um período hiperinflacionário. Eu passei por isso, né? Eu passei por isso, tudo bem que eu era criancinha, né? Eu passei por isso, né? Eu lembro muito bem de como é que funcionava. Então isso é um dragão, cara, é um monstro esse tal de inflação. E pode ter certeza, a inflação ela vai impactar naqueles que têm aí menos condições de se proteger. Quem? A classe mais desfavorecida no país. É essa classe que mais sofre com a inflação, com certeza, né? Vem comigo, fazer alguns exercícios. Bampará, 2014, cargo de escriturário. Qual órgão responsável pela definição da taxa Selic e o seu ocasional viés, né? Qual é o órgão responsável por isso, né? Então, o órgão responsável, tá? O órgão responsável pela definição é a letra B, é o Copom, né? O Copom é o órgão responsável pela definição da taxa Selic e seu ocasional viés, né? E aí, professor, aproveitando a questão, eu tenho que explicar para vocês uma coisa muito importante aqui sobre isso, né? O seu ocasional viés, né? O que eu estou falando para vocês, né? A partir do dia 19/12/2017, né, o Copom teve o seu regulamento mudado, alterado. Uma das principais mudanças do seu regulamento diz respeito à sua competência. Diz respeito à sua competência. Antes, dia 19/12/2017, a competência do Copom era a definição da taxa Selic e o seu eventual viés. E o seu eventual viés. Então, essa questão, nos dias de hoje, ela teria que ser refeita, né? Por quê? Porque não tem mais, ó, teria que ser dois pontos aqui, taxa Selic. Porque hoje, no ordenamento jurídico existente, não tem mais essa questão do seu eventual viés, né? Professor, o que vem a ser o seu eventual viés? O Copom, ele se reúne ordinariamente 8 vezes por ano. E em cada reunião, ele valida, ele define a taxa Selic para o exercício entre uma reunião e outra reunião. O seu eventual viés significa dizer o seguinte: teve a reunião dessa semana do Copom, definiu a taxa Selic. Semana que vem, teve aí um problemaço no país aí que mudou todas as regras econômicas conjunturais aí do país. E aí, professor? Aí o seguinte, aí era autorizado o presidente do Banco Central, entre uma reunião e outra reunião do Copom, reajustar... Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês, desde 2010 até a presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Bampará, Banco do Nordeste e entre outros.
e nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na Lá Concurso. E claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Tá? Um curso super atualizado, ponto a ponto do edital, pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor, que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência. 10 parcelinhas de R$ 25 é esse investimento que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário e isso me habilitou a ser professor de conhecimentos bancários aqui da Lá Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, né, nós daqui na Lá Concurso, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na Lá Concursos você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, tá? De eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na Lá Concursos.